Eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje para mais um mergulho nos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje vamos explorar um conceito absolutamente fascinante e transformador: as duas imagens. Esta é a quarta sessão do capítulo 17, que continua desenvolvendo o tema do perdão e o relacionamento santo. E o que o curso nos revela aqui tem o poder de mudar completamente a forma como você experimenta cada relacionamento em sua vida. Você já percebeu que pode ver a mesma pessoa de duas maneiras completamente diferentes? Um dia você vê alguém e a única coisa que percebe são seus defeitos, seus erros, tudo o que incomoda você nessa pessoa. Outro dia, vê essa mesma pessoa e consegue ver algo mais profundo, algo bonito, talvez sua vulnerabilidade, sua essência, sua bondade fundamental. O que mudou? A pessoa não mudou. Você mudou. Ou mais precisamente, você mudou a forma como estava olhando. Mudou de imagem. O curso nos ensina que há duas formas fundamentais de ver. Duas imagens que podemos escolher a cada momento. Uma é a imagem que o ego constrói, baseada no passado, na culpa, no medo, na separação. A outra é a imagem que o Espírito Santo revela, baseada na verdade eterna, na inocência, na santidade que nunca mudou. E aqui está o crucial: não podemos ver ambas as imagens ao mesmo tempo. A cada momento estamos vendo com os olhos do ego ou com os olhos do Espírito Santo. Estamos vendo separação ou estamos vendo santidade. Não há meio termo. Isso explica tantas coisas em nossas vidas. Explica por que nossos relacionamentos flutuam tanto, porque um dia amamos alguém e no dia seguinte estamos irritados com essa mesma pessoa. Explica por que podemos passar da paz ao conflito em segundos. Não é porque as pessoas mudam tão rapidamente, é porque nós mudamos constantemente entre essas duas formas de ver. E na maior parte do tempo, nem mesmo percebemos que estamos escolhendo. Acreditamos que simplesmente estamos vendo a realidade, quando na verdade estamos vendo uma de duas possíveis imagens, uma de duas possíveis interpretações. A imagem do ego é familiar para todos nós. É a que nos mostra um mundo de corpos separados, de interesses conflitantes, de pessoas que podem nos atacar ou nos trair, de relacionamentos que podem funcionar ou falhar. É a imagem que surge do medo, que se alimenta do julgamento, que se sustenta na crença de que o que vemos com nossos olhos físicos é a verdade completa. E essa imagem cria um tipo de experiência: conflito, ansiedade, decepção, separação. Vivemos presos nessa forma de ver sem nem mesmo questionar se existe uma alternativa. A imagem do Espírito Santo é menos familiar, mas infinitamente mais real. É a visão que vê além dos corpos, além do comportamento, além dos erros e das máscaras. É a visão que vê a luz em cada pessoa, a santidade que nunca foi tocada por nada do que aconteceu neste mundo de ilusão. E essa imagem cria uma experiência completamente diferente: paz, conexão, amor, reconhecimento. É uma forma de ver que não nega o que está acontecendo, mas que interpreta tudo de maneira radicalmente diferente. Hoje vamos explorar juntos essas duas imagens. Vamos ver como o ego constrói sua versão distorcida das pessoas, como o Espírito Santo revela a verdade que sempre esteve ali, e como podemos aprender a escolher conscientemente qual imagem queremos ver. Porque no final, a imagem que você escolhe ver determina o mundo em que vive, determina a qualidade de seus relacionamentos, determina sua experiência de paz ou conflito. Comecemos por entender o que é exatamente essa imagem que o ego constrói. A imagem do ego é uma fabricação,
uma construção mental baseada completamente no passado e na culpa. Quando o ego olha para alguém, não vê essa pessoa tal como ela é neste momento. O que faz é pegar fragmentos do passado, memórias de situações similares, experiências dolorosas, medos acumulados e constrói uma imagem composta de tudo isso. É como se o ego pegasse pedaços de diferentes fotografias antigas e criasse uma colagem, e então dissesse a você: isto é o que você está vendo. Mas não é. É uma ilusão, uma projeção de sua própria mente. E aqui está o fascinante. O ego cria imagens falsas das pessoas baseadas completamente no medo. Por quê? Porque o ego vive do medo. O medo é seu combustível, sua razão de existir. Então, quando olha para alguém, busca razões para temer. Busca sinais de perigo, de traição potencial, de rejeição possível. Magnifica os defeitos e minimiza as virtudes. Interpreta gestos neutros como ataques. Converte diferenças em ameaças. O ego precisa que você veja os outros como separados de você, como potencialmente perigosos, porque enquanto você vir separação, ele continua tendo trabalho, continua sendo necessário como seu suposto protetor. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui, algo que o curso nos revela com clareza contundente. O que você vê nos outros é a projeção de seus próprios ataques e culpas. Isso é revolucionário. Quando você vê alguém como culpado, está projetando sua própria culpa inconsciente. Quando vê alguém como atacante, está projetando seus próprios impulsos de ataque que não quer reconhecer em si. O ego funciona como um projetor de cinema. Pega os filmes que você não quer ver dentro de si e os projeta na tela dos outros. Dessa maneira, você pode se sentir inocente enquanto vê a culpa lá fora, nos outros. Pode se sentir vítima enquanto projeta o papel de atacante em outra pessoa. E esta é precisamente a razão pela qual essa imagem nos mantém prisioneiros da ilusão de separação. Enquanto você continuar vendo através dos olhos do ego, continuará vendo um mundo de corpos separados, de interesses conflitantes, de ganhadores e perdedores, de vítimas e agressores. Continuará experimentando os relacionamentos como campos de batalha potenciais, onde precisa se proteger, se defender, estar alerta. A imagem do ego cria prisões invisíveis, onde você se sente isolado, incompreendido, constantemente em guarda. E o mais triste é que essas prisões não têm muros reais. São feitas completamente das imagens falsas que você escolheu ver. Mas enquanto as vir como reais, serão tão efetivas como se fossem de aço. A imagem do ego não só distorce o que você vê lá fora, distorce sua experiência completa da vida, convertendo cada encontro em uma confirmação de separação, cada relacionamento em uma evidência de que você está sozinho. Agora vejamos a outra imagem, a imagem real, a que o Espírito Santo o convida a ver. Esta é a visão da inocência eterna e é radicalmente diferente de tudo o que o ego mostrou a você. Quando o Espírito Santo olha para alguém, não constrói nada, não inventa nada, não projeta nada. Simplesmente vê o que é verdade e sempre foi verdade. A santidade perfeita e inalterada que existe no centro de cada ser. Esta não é uma visão otimista ou uma interpretação generosa. É a percepção da realidade tal como Deus a criou. O Espírito Santo vê o que o ego não pode ver, porque o ego só pode perceber ilusões, enquanto o Espírito Santo percebe a verdade. E aqui está o extraordinário. O Espírito Santo vê além das aparências e do comportamento. Não importa o que alguém tenha feito, não importa como se comporte,
não importa que máscaras use ou que papéis interprete neste mundo. O Espírito Santo vê através de tudo isso, como se olhasse através de um vidro transparente para o que realmente está ali. Vê a luz que nenhuma escuridão pôde apagar. Vê a pureza que nenhum erro pôde contaminar. Vê o Filho de Deus que permanece exatamente como foi criado, não importa que histórias se tenham desenvolvido no mundo das ilusões. Isso não significa que o Espírito Santo ignore o comportamento ou que finja que tudo está bem quando claramente há sofrimento. Significa que ele distingue entre o que é real e o que é ilusão. Reconhece que o comportamento surge do medo e da confusão, mas que estes não definem a essência de ninguém. É como olhar para alguém que está tendo um pesadelo. Você pode ver que a pessoa está sofrendo no sonho, pode ter compaixão, mas sabe que o que está sonhando não é real e que quando despertar, estará livre dessa ilusão. O Espírito Santo vê todos como adormecidos, sonhando sonhos de separação, mas conhece a verdade de seu ser que nenhum sonho pode mudar. Esta é a capacidade de ver a luz em vez das sombras. Onde o ego vê defeitos, o Espírito Santo vê pedidos de ajuda. Onde o ego vê ataques, o Espírito Santo vê medo pedindo amor. Onde o ego vê culpa, o Espírito Santo vê inocência mal interpretada. É uma forma completamente diferente de processar o que você percebe. Imagine que você tem 2 pares de óculos. Uns que só mostram as manchas em uma janela e outros que permitem ver a bela paisagem do outro lado. Ambos estão olhando para a mesma janela, mas a experiência é radicalmente diferente. O Espírito Santo oferece a você os óculos que veem à luz, que reconhecem a santidade, que percebem a verdade eterna. E aqui está a razão profunda pela qual essa visão revela o que sempre foi verdade. Porque a santidade não é algo que precisa ser criado, ou ganho, ou alcançado. Já está ali, sempre esteve ali. A tarefa não é tornar uma pessoa santa. A tarefa é remover os véus ilusórios que ocultam a santidade que já existe. O Espírito Santo não pede que você crie algo novo. Pede que você veja o que é real. Aqui chegamos ao ponto crucial, o que muda tudo. Você não pode ver ambas as imagens ao mesmo tempo. Esta é uma verdade absoluta que o curso enfatiza. A cada momento, você está vendo com os olhos do ego ou com os olhos do Espírito Santo. Está vendo culpa ou está vendo inocência. Está vendo separação ou está vendo unidade. Está vendo o passado projetado sobre o presente ou está vendo a verdade eterna. Não existe um ponto intermediário onde você possa ver um pouco de ambas. É uma escolha binária, momento a momento, e a imagem que você escolhe determina completamente sua experiência. Por que não podemos ver ambas? Porque são mutuamente excludentes. É como tentar ver luz e escuridão no mesmo ponto ao mesmo tempo. Impossível. Onde há luz, não há escuridão. Onde você vê a imagem do Espírito Santo, a imagem do ego desaparece. E vice-versa. Isso significa que cada vez que você está experimentando conflito, dor ou separação em um relacionamento, pode ter absoluta certeza de que está vendo com os olhos do ego. E cada vez que experimenta paz, amor e conexão genuína, está vendo, ainda que brevemente, com os olhos do Espírito Santo. Então, como fazemos essa mudança? Como passamos da visão do ego para a visão do Espírito Santo? O processo começa com o reconhecimento. Você precisa perceber que está escolhendo uma imagem. Na maior parte do tempo, acreditamos que simplesmente estamos vendo a realidade,
quando na verdade estamos interpretando ativamente. O primeiro passo é parar quando sentir conflito e se perguntar: o que estou escolhendo ver aqui? Então, vem a disposição. Você não pode forçar a visão do Espírito Santo, mas pode estar disposto a vê-la. Pode dizer: deve haver outra forma de ver isso. Estou disposto a ver diferente. E nessa disposição, você abre a porta para que o Espírito Santo mostre a você sua imagem. E observe como seus relacionamentos se transformam completamente segundo a imagem que você escolhe ver. Quando você vê alguém com os olhos do ego, essa pessoa se torna seu adversário potencial, alguém de quem você precisa se proteger, alguém cujas ações você constantemente precisa julgar e avaliar. O relacionamento se torna exaustivo, cheio de tensão, de guarda constante. Mas quando você começa a ver essa mesma pessoa com os olhos do Espírito Santo, algo mágico acontece. De repente você vê vulnerabilidade onde antes via ataque, vê pedidos de amor onde antes via manipulação, vê alguém exatamente como você, tentando encontrar seu caminho em um mundo confuso. O relacionamento se suaviza, se abre, se enche de compaixão e compreensão genuínas. O resultado final é bonito e simples. Quando você vê com os olhos do Espírito Santo, só pode ver santidade. Não porque ignore os erros ou finja que tudo é perfeito, mas porque aprendeu a ver além das aparências para a verdade. E nessa visão, você também é curado, porque ao ver a santidade nos outros, está reconhecendo sua própria santidade. As duas imagens não só mudam o que você vê lá fora, mudam quem você é. Escolha ver com amor, e você será amor. Exploramos hoje um dos conceitos mais transformadores de um curso em milagres: as duas imagens. E este não é apenas um conceito teórico ou filosófico, é algo absolutamente prático que você pode aplicar a cada momento de sua vida, a cada encontro, a cada relacionamento que tem. Vimos que a cada instante estamos escolhendo entre ver com os olhos do ego ou com os olhos do Espírito Santo. Não há neutralidade nessa escolha. A imagem do ego nos mostra um mundo de separação, culpa e medo, construindo falsas percepções baseadas no passado, em nossas projeções, em nossas feridas não curadas. É uma visão que distorce a realidade, que magnifica os defeitos, que interpreta cada gesto como ameaça potencial, que mantém vivas as sombras do passado. E enquanto virmos com esses olhos, experimentaremos conflito, ansiedade e solidão, não importa quantas pessoas nos cerquem. Mas também descobrimos que há outra forma de ver, a imagem do Espírito Santo, que nos revela a santidade eterna em cada pessoa. Essa visão vê além das aparências, além do comportamento, além dos erros e das máscaras. Vê a inocência que nunca foi tocada, a luz que nenhuma escuridão pôde apagar, a verdade que permanece inalterada, apesar de tudo o que parece ter acontecido neste mundo de ilusão. E quando vemos com esses olhos, nossa experiência se transforma completamente. Onde havia conflito, surge paz. Onde havia julgamento, surge compaixão. Onde havia separação, surge reconhecimento de unidade. E compreendemos algo fundamental. Não podemos ver ambas as imagens simultaneamente. A cada momento, precisamos escolher. Essa escolha determina não só o que vemos nos outros, mas quem somos nós nesse momento. Porque ao ver santidade nos outros, estamos reconhecendo nossa própria santidade. Ao ver inocência em vez de culpa, estamos nos libertando de nossa própria culpa projetada. As duas imagens não são apenas sobre os outros, são sobre você também.
O convite do curso é claro e prático para a sua vida diária. Pergunte-se constantemente, especialmente em seus relacionamentos, com quais olhos você está olhando. Quando sentir conflito, dor ou separação, esse é seu indicador de que está vendo com os olhos do ego. E nesse momento, você tem o poder de escolher diferente. Não precisa forçar nada, só precisa estar disposto. Essa simples disposição de ver diferente abre a porta para que o Espírito Santo mostre a você sua visão. E pouco a pouco, com prática constante, você começará a preferir a paz de ver com os olhos do Espírito Santo sobre o conflito de ver com os olhos do ego. Começará a notar quando está vendo, através das lentes do medo, e poderá fazer a mudança consciente para as lentes do amor. Cada vez que faz essa escolha, está fortalecendo sua capacidade de viver na luz, de experimentar relacionamentos reais, de conhecer a paz que vem de ver a verdade. A prática começa agora, hoje. Cada interação é uma oportunidade de escolher qual imagem você quer ver. Cada momento de perturbação é um convite para perguntar: com quais olhos estou olhando? E nessa pergunta simples está o poder de transformar completamente sua experiência. Se este vídeo foi útil para você, se esses ensinamentos estão fazendo diferença na sua vida, por favor, me ajude a espalhar essas lições para alcançar mais pessoas. Apoie o canal. É isso que me permite manter esses vídeos gratuitos para todos. Obrigada por estar aqui hoje. Nos vemos no próximo vídeo.